Pois existia um grande plano, um plano maior para a vida do servo de Deus. E este plano não poderia ser interrompido por decreto de Herodes. Ainda que países venham querer proibir o curso da pregação do Evangelho, ainda que existem hoje, como a gente sabe, na janela 10/40, na janela de países, de 60 países que perseguem o cristianismo num nível onde se é proibido de se falar de Jesus. A evangelização é proibida, ou seja, eles querem travar a obra do Espírito Santo por causa do espírito do anticristo, que é um espírito materialista, que é toda sorte de demônio que cria um sistema de maldade para que venha assim a obra de Deus ser travada. Mas o que eu quero aqui para encerrar, sem antes de eu ir embora, ou sem antes de eu colocar a minha voz e me assentar ali, eu quero falar que a maior chave, a maior herança contra a matéria, contra o espírito do anticristo, contra esses espíritos que se levantam contra a pregação e o ensino do Evangelho, contra o discipulado correto do Evangelho, a papinha, o nascimento, a doutrina da salvação, a doutrina da graça salvadora, a doutrina do pecado, a doutrina do perdão no sangue de Cristo, a doutrina da justificação por meio da morte de Cristo no nosso lugar. Tudo isso, com outros tipos de cristianismo, está sofrendo em muitos lugares, mas temos um restante, um remanescente que adora, que glorifica, que exalta. Aleluia, Senhor. Glorificado, exaltado, louvado seja o nome do Senhor. Missionários que só são o que são porque são crentes. E se são crentes e se têm ministérios é porque oram. Aleluia. Assim como o evangelista Marcos foi usado pelo Espírito Santo para escrever o Evangelho, ele primeiro entendeu o testemunho que sua mãe orava na sua casa. João Marcos tinha na casa da mãe dele a oração da igreja, e a igreja repousava o seu descanso, a sua confiança no meio de turbulências e de problemas. Estava lá o servo de Deus para clamar. Queridos, orem a Deus porque as nossas carnes precisam ser mortificadas. Orem a Deus porque os nossos corações precisam entrar nos nossos obediências. Orem a Deus porque os nossos egos precisam ser abatidos. Orem a Deus que Deus derrama poder. Orem a Deus porque Deus assim Ele prepara o meu e o seu coração para direcionar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Deus tem para fazer, você fazer a obra dele, para que o Evangelho venha se expandir de maneira certa. Deus nos abençoe.